Ô, professor, Oi, eu posso fazer uma pergunta fora da... Enquanto o pessoal vai chegando aí? pode, se eu souber. Na questão do estágio, não tem problema se, por exemplo, o local colocou para começar no dia 4, né? E terminar uns dias mais Não, tarde. não, não. Beleza. O local ele é soberano sobre o controle do horário dos alunos. O que tu não pode é fugir muito, né? Começar lá em outubro, por exemplo. Aí a Sim. gente. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, senhor. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É. Os que estão na sala de aula aí foram bem na prova. Deixa eu ver aqui. Ah. Bom, pessoal, hoje então nós temos o famoso feedback, né? Que é para revisar a prova. Pelo que eu vi aqui, os que estão aqui na sala de aula, o que tirou menos foi 2 e 3, o resto todo mundo 2 e 5. Então, gabaritaram a prova. Vocês acham que é necessário a gente revisar a prova? Eu gostaria de um comentário de vocês a respeito da prova em si, das questões, da quantidade de questões, do tempo. O que vocês poderiam comentar? Fiquem bem à vontade. Por quê? Porque são metodologias novas, né? Para mim também, nessa disciplina de suínos então eu preciso ter um retorno de vocês, né, para a gente ir ajustando aí. Olha, por mim, a prova estava bem tranquila. As questões eram questões que tu tinha da aula, né? Que tu tinha trabalhado em aula. E o tempo estava bem bom. O tempo eu estiquei bastante É, tempo, né? mas Ah, eu fiz mais ou menos em 1 hora, mais ou menos, a prova. uhum. Não, Então, tá estava muito bem. tranquilo. Coisa boa. Eu acho que nesse método EAD aí, nesse modelo aí, até a questão de duração é bom, assim, ficar longo. A gente nunca sabe, né, se a gente vai ter um imprevisto em casa ou não, né? Se te vai faltar internet, se não vai, se vai faltar luz, não vai, aí dá um Ah, temporal, essas coisas assim, é sempre bom ter esse tempo de uma manejo, folga, né? né? É. Pois é, eu no dia da prova eu estava sem internet. Eu pedi para uma colega me mandar as questões para eu já fazendo, né, quando voltasse a Uhum. internet. E como voltou bem tarde, eu lembro que eu mandei pelo 3G até, então nesse sentido é bom ser mais tempo. Se acontece uma É, zebra, assim. sim. Não, e acontece muito, é muito comum, né? Muito comum. Esses dias eu fiquei sem internet e para liberar a prova. E aqui na Ubra, aqui, a internet, o Wi-Fi tava ruim, ruim, ruim. Daí, enfim, tive que entrar no 3G e liberar pelo 3G também, pelo Professor, celular. eu Oi. concordo com os colegas, achei a prova também de fácil entendimento, assim, né? E foi o que foi dado em aula, e o tempo também foi bom, porque coincidiu com a nossa prova de cães e gatos, que tinha de manhã e de tarde, né? Aham. Então deu pra gente conseguir fazer assim, tranquilo, né? Tipo, não ficar satucanando, de ter aquele tipo, se for só esse facinho aqui do meio-dia, né? Que Para daí fazer, né? foi bem bom, gostei. É. A prof. Cristine veio falar comigo também, acho que vocês devem ter comentado com ela, né? E aí eu disse para ela que não teria problema, a gente poderia ajustar, não era isso que ia causar algum problema, né? Ou prejudicar o conhecimento de vocês, né? Ou a avaliação. Então não adianta,
quem quer corre atrás, faz, né? Então não seria um turno para cá ou para lá que iria dificultar. E aqueles que não querem, não fazem de qualquer jeito, né? Ou fazem de mau jeito, de qualquer jeito, né? Mas, muito bem. Estou olhando aqui os recados aqui da turma. Prof, você vai postar a aula do dia 19 de fevereiro. Ah, não postei ainda. Mil desculpas. Vou postar agora, então, no sistema locomotor. Não, bem tranquilo, prof, que eu não consegui Ah. olhar aquele dia e daí eu tô querendo olhar, mas não estava Sim. liberada. Sim. Ah, tá. Tem que postar a gravação, né? Tá. Ah, não. Tem que passar pro YouTube ainda. Esse YouTube tá me deixando nervoso. Deixa eu até anotar aqui. Postar YouTube. Locomotor. Bom, alguém quer revisar a prova? Levanta a mão aí, porque os que eu estou vendo aqui, todo mundo foi bem. Os que estão aqui na aula. Alguém aí quer revisar a prova? Levanta a mão. Senão, a gente já parte para a matéria. Vamos antecipar a matéria da aula que vem. Aí. As notas são liberadas. Eu vou publicar agora, né? Eu não tinha sim. publicado. Eu vou liberar agora para vocês daí. Eu não tinha liberado justamente para a gente fazer essa avaliação, né? Mas os 37 na aula, eu vou editar aqui. Dê uma olhada lá, ver se vai aparecer para vocês. Lá no aula, né? Lá na atividade. Apareceu, prof. Apareceu? Tá. Eu já dei uma olhada aí nas notas, beleza? E eu devo publicar elas ao longo aí dos próximos dias lá no autoatendimento. Eu vou anotar aqui. Suínos. Bom, a AS, avaliação semestral, pessoal, ela será no mesmo modelo, tá? 10, 12 questões aí. Irão cair questões de todo o semestre, né? Mas provavelmente a metade ou um pouquinho mais do que nós vamos ver até para frente, né? E algumas questões anteriores aí. Algumas questões ali eu usei, eu não sei se alguém notou, das que vocês fizeram, algumas ali eu peguei a ideia, peguei o enunciado, dei uma ajustada ali, né? Algumas eu acabei usando. A pessoa que fez acabou sendo beneficiada, mas eu usei as melhores questões, né? Então aquela pessoa que se puxou, fez uma boa questão ali, acabou se beneficiando. E isso faz parte do jogo, né? Muito bom, prof. Obrigado. Olha aí. Então tá. Muito bem. Certo, pessoal? Ninguém quer realizar a prova, então? Todo mundo tirou 2,5, vamos para a aula, então, que é o que interessa. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Deixa eu ver. Diz que tem agora um jeito de ver os alunos, né, e compartilhar a tela, né? Eu não aprendi ainda. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que ver isso aí depois.
Estão vendo a tela aí? Doenças entéricas? Sim. Bom, então tá, beleza. Vamos falar aí das famosas doenças entéricas, né? E por que famosas, pessoal? Porque esse é um problema muito normal dentro da granja, muito comum, bastante corriqueiro, né? As famosas diarreias dentro de qualquer granja. E isso é um grande problema, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar, de fazer o diagnóstico, né, e fazer o melhor tratamento. Então, é importante a gente conhecer aqui as características delas, as suas variações, né, para a gente poder fazer um correto diagnóstico e depois, então, a gente fazer o correto tratamento, certo? Bom, então é um grande problema, as diarreias dentro das granjas, elas acabam sendo digamos assim, um problema diário, quase que diário, tá? Nas granjas de ciclo completo, é óbvio, né? A gente vai ter uma incidência maior nos animais mais jovens, né? Mas também é uma realidade nos animais adultos. Então, a gente tem que estar muito atento aos números, aos indicadores, aos animais, né? Como essa ocorrência está, como essa doença está ocorrendo, né? E assim a gente poder buscar o diagnóstico mais preciso possível para a gente otimizar o tratamento. O que acontece normalmente é que o pessoal acaba usando antibiótico anti-inflamatório, né, e trata a doença, mas muitas vezes acaba melhorando, né, na maioria das vezes, só que também não se busca qual é o agente causador, né, e aquilo fica se perpetuando, e isso é um grande problema. Então, nós temos algumas fontes aqui, até busquei extra para botar aí para vocês, né, as diarreias em animais representam uma das principais causas de morbidade e mortalidade. Então, tanto uma quanto a outra, se o animal não morrer, mas ficar ali ruim, doente, com sintomas, ele não vai comer, o desenvolvimento vai ser muito ruim dele. E aí, quando a gente soma com os outros animais, aí é pior ainda, né? Então, nós precisamos estar muito atentos a essa patologia. Então, o período neonatal é muito crítico, né, pós-nascimento, caracteriza-se como uma síndrome de grande complexidade etiológica, então nós vamos ter vários fatores aí que podem ocasionar essa diarreia, e esse é o grande problema que tem para fazer o correto diagnóstico, e realmente não é nada fácil, tá? Nós vamos ter aí influências ambientais, né, onde esses animais estão sendo criados, além do ambiente, o manejo como esses animais estão sendo conduzidos, né, as trocas de ração, fatores nutricionais, né, são muito críticos, eles acabam sendo bastante sensíveis, a troca não só de ração, mas às vezes a troca de outros ingredientes, outros alimentos que são fornecidos para eles, né, também questões fisiológicas do próprio animal, né? Baixa imunidade, às vezes doenças que não ocorreriam acabam ocorrendo, né? Isso tudo pode ter aí, então, um agravamento para as famosas diarreias. E isso tudo, pessoal, leva a prejuízo. Quando a gente soma um animal com outro, no mês, no ano, nós vamos ter um prejuízo bastante grande e nós precisamos minimizar isso através de estratégias assim mais assertivas, tá? Então, temos que pensar muito nessa questão de produtividade, de saúde, né, atrelada com a produtividade, e óbvio que também tem a questão de custo com tratamento, tá? Normalmente, os antibióticos não são daqueles mais caros, né, então o pessoal às vezes não dá muita bola para isso, né? Os animais são jovens, pequenos, então às vezes a dose é pequenininha e está com antibiótico valendo.
Aqui também tem uma outra mensagem importante. Em suínos, por exemplo, vários agentes infecciosos podem estar envolvidos na etiologia das diarreias. E aqui daí banana no meio de campo, né? Quando a gente tem não só um, mas 2, 3 agentes, né, agindo ali no mesmo tempo, né, e provocando diarreia. E às vezes nós podemos ter um vírus com uma bactéria, né, e às vezes tu trata com antibiótico para tratar só a bactéria e não o vírus, né? Às vezes tu vai ter lá, por exemplo, uma eméria, que tu precisa de um produto específico para a eméria para combater, que antibiótico, anti-inflamatório, o antibiótico não vai adiantar. Então, isso acaba complicando mais ainda essa diagnóstico, tá? Então, agentes virais merecem destaque no rotavírus, que a gente vai trabalhar um pouquinho dele hoje, né? Eu tenho uma ocorrência bastante grande e tratamento basicamente assintomático, né? Então, as doenças entéricas que nós vamos ver hoje, colibacilose neonatal, depois a colibacilose de terceira semana para frente, né, em diante, disenteria suína, enteropatia proliferativa, enterotoxemia, salmonelose, rotavirose, o gastroenterite transmissível, coccidiose e a colite espiroquetal. Algumas nós vamos trabalhar um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, tá? Mas notem que aí já é uma grande quantidade de patologias, né, que acometem o trato gastrointestinal e que podem levar a essas patologias entéricas, né, no trato gastrointestinal, certo? A primeira delas, e é bem importante essa aqui, chama-se colibacilose neonatal. Então, aqui é uma forma já fácil da gente identificar, né, tentar direcionar o nosso diagnóstico, porque ela acontece, como o próprio nome diz, né, pós-nascimento. Então, o leitãozinho ali com poucos dias de vida, né, ele apresenta essa diarreia que é bem característica, amarelinha, né. O pessoal às vezes atrela isso à porca muito leiteira, né, a porca tem muito leite, a porca ou leite muito gordo, o pessoal às vezes fala, né? Então tem que ficar atento a essa característica. É uma infecção intestinal, né, de leitões então recém-nascidos, e ela é causada, na verdade, pela Escherichia coli, tá? Então não tem nada a ver com o leite da mãe ou com a gordura do leite da mãe, tá? Sim, com a Escherichia coli. A Escherichia coli, ela vive normalmente lá no intestino, tá? Ela está lá normalmente, e ela fica ali esperando um momento para poder se instalar, proliferar e principalmente produzir a toxina, tá? Essa toxina que é o problema dela. Então, ela tendo uma porta de entrada, né, ela vai, então, se instalar, grudar na parede abdominal e produzir essa toxina que vai ser um agente que vai causar os sintomas aí, né, os sinais que o animal vai apresentar. Bom, quais são os fatores que predispõem ou que desencadeiam essa Escherichia coli aderir lá na parede lá do trato gastrointestinal, né? Primeira coisa, a deficiência de desinfecção na célula paredeira. Então, se a célula paredeira estiver contaminada, né, muita presença de muita Escherichia coli ali, por exemplo, ela, nessa grande quantidade, pode ser ingerida pelos animais e eles vão, então, apresentar. Outro grande problema é a má drenagem de urina e fezes, né, porque a limpeza, né, é insuficiente. Aí nós podemos também ter uma ingestão e uma bebida dessa urina, né, pelos animais, né? Às vezes, aqueles primeiros 2, 3 dias, a porca até tem leite, mas a leite às vezes não libera muito bem, né? Então, o animal fica com uma certa fome e ele vai buscar a água, às vezes não tem água, tem urina ali no chão, né? E isso pode ser um fator de contaminação, tá? O outro fator são as mãos sujas de quem atende o parto, ali no momento do parto, né, mão contaminada, né, limpa a boquinha do leitão, né, só que em vez de limpar, já está injetando ali Escherichia coli, isso pode ser um problema também. A limpeza no períneo e vulva, né, e tetas, é super importante. Então, a porca está ali parindo,
às vezes está com o conjunto de tetas ali super sujo, né? E o leitão vai mamar, ele vai forçar a mamar, isso pode se contaminar. E fezes contaminadas, né, de outras baias, que pode vir através das botas ou vassouras, ou pá, carrinho de mão, né, de outras baias, pode vir contaminado e contaminar o ambiente ali também. Então tem que ter um certo cuidado aí nesse sentido, certo? Mais fatores ainda, temperatura ambiente para leitões é de 35 a 37, né? Então é importante ter uma temperatura, um conforto térmico adequado para esses leitões. À medida que baixa a temperatura, eles podem acabar baixando a sua imunidade, isso não é legal, né? Leitões no piso frio, sem cama, né? Isso acaba prejudicando também a sua imunidade. Água e urina empoçados em locais de descanso ou amamentação. Um outro ponto super importante é os leitões não mamarem o colostro. Né? O colostro ajuda nessa imunidade. Então, é super importante que tenha, logo após o parto, que esses leitões tenham acesso fácil aí ao colostro, né, ao leite da mãe, e assim ajuda na sua imunidade, né? E por fim, a imunidade da porca também deficiente, que isso acaba proliferando e eliminando mais Escherichia coli e tudo mais, certo? Bom, como é que funciona a patogenia dessa doença, da colibacilose neonatal, né? Então, nós vamos ter lá a Escherichia coli, né? Essa Escherichia coli, quando aderida à parede, ela vai ter a produção de toxinas, tá? E essas toxinas produzidas aí pela Escherichia coli, elas aumentam a troca de líquidos e eletrólitos entre as células das vilosidades da luz intestinal. Tá? Então, essas toxinas lá vão trazer mais líquido para a luz do intestino. Essa que é o segredo aí. Né? E aí, nós vamos ter, então, umas fezes com mais presença de líquidos, né? Também nós vamos ter o predomínio das atividades secretoras sobre as de absorção. Tá? Então, nós vamos ter mais secreção de líquidos para a luz do tubo gastrointestinal do que a absorção desse líquido. E aí vai ocorrer essa diarreia. Continuando esse quadro, né, nós vamos eliminando mais água, nós vamos levar a uma desidratação dos leitões. Tá? E aí a morte desses leitões. Então, essa aqui é a patogenia. Então, esses animais, eles vão começar a apresentar sinais logo depois do nascimento, né? Aí, o curso, ele é bem rápido, né? Começa a diarreia e pode levar à morte, aí, questão de um dia, né? De horas até 24 horas, né? Com alta mortalidade. Pode ter em um leitão ou em vários leitões da leitegada, né? E nos casos que há imunidade parcial transmitida pela porca para os leitões, o quadro acaba sendo um pouquinho menos grave, certo? Agora, como chegar a esse diagnóstico? Aqui é um pouquinho mais fácil de fechar esse quadro, né? Porque nós temos algumas características aí bem particulares, né? Primeiro, neonatal, logo depois do nascimento, né? Segundo é a cor, o tipo dessa diarreia. Essa diarreia é mais amarelinha, assim, né? E um quadro extremamente grave. Então, esse quadro, né? Tipo de diarreia, a idade dos leitões, isso nos dá um indicativo muito forte de Escherichia coli, tá? E aí, o que é possível fazer, então, é um exame bacteriológico, né? Se suspeitar de Escherichia coli, é possível encaminhar um pedaço desse intestino, né? Para tentar fazer o cultivo, o isolamento dessa Escherichia coli. Então, seria assim a forma mais fácil, né, para chegar ao diagnóstico definitivo, tá? Na necropsia, apenas é observado o conteúdo líquido amarelo no intestino. Nós não vamos ter muito mais informações do que essa, tá? Aí, o que nós, como
técnicos, médicos veterinários, nós podemos, então, fazer, né, para que a gente consiga, então, corrigir esses problemas. Aí que eu sempre comento, né, que falta muito o nosso olhar, que é um olhar um pouco mais sistêmico, não do animal, do indivíduo, aquele indivíduo que está com diarreia. É super importante a gente olhar para aquele indivíduo, é super importante a gente tratar aquele indivíduo, né? Mas aí a gente tem que começar a se distanciar, né, enxergar um pouco mais de longe essa situação e ver se tem mais animais afetados, né, se o problema está na granja e quais seriam os possíveis fatores aí que estão levando a essa patologia, né? E aí tentar corrigir, certo? O conforto térmico deles não está legal, vamos corrigir. Pode ser que isso melhore aí a nossa diarreia, né? A higiene pré-parto das porcas está deixando a desejar, as porcas estão muito sujas, contaminadas, né? O tratador não coloca a luva para a hora de auxiliar no parto, né? Então, esses fatores podem ser trabalhados, corrigidos, para tentar diminuir esses números aí de diarreia neonatal, tá? É possível imunizar as porcas com a dose de vacina 90 dias de gestação, né? E aí é super importante a gente ter o controle da gestação e saber mais ou menos a idade, né? E as leitoas de reposição, 2 doses, né? Então, 60 e 90 dias de gestação. É óbvio, pessoal, que aqui é um protocolo tradicional aí, mas vocês têm que ver qual é a vacina que está sendo feita e qual é o protocolo recomendado pela vacina. Isso pode mudar um pouquinho, tá? Por isso que eu também não cobro de vocês protocolo, datas aí, de protocolos de vacina, 1, 2, 3 doses. Não. O que é importante aqui você saber é que normalmente, as vacinas, tu vai ter uma dose e a segunda dose. Tu vai ter uma segunda... os animais não vacinados, né, os primo vacinados, animais que vão ser vacinados pela primeira vez, né, normalmente você recebe 2 doses. E depois uma dose de reforço posterior. Mas aí a recomendação é que vocês sentem com o fornecedor, né, com o laboratório, discutam esse protocolo, né, para poder utilizar ele da melhor forma. No caso Escherichia coli, né, é antibiótico, uma bactéria, né, antibiótico, dá para se fazer em laboratório um antibiograma para ver quais os antibióticos que são sensíveis, né, que podem ser utilizados e quais são os antibióticos que são resistentes, e aí não seria recomendado utilizar, né? Então, isso é possível também, certo? Escherichia coli, colibacilose neonatal, seria isso, tá? Então, Escherichia coli, uma bactéria, cuidado, higiene, ela vai produzir essa toxina, vai levar mais líquido para o trato gastrointestinal, levando mais líquido vai levar a diarreia, né? Levando a diarreia, desidratação. E outra coisa, pessoal, que acontece, isso é muito comum também em criança, em bebê, né? A desidratação, é muito mais rápido tu desidratar um leitãozinho do que um animal adulto, né? O animal adulto, ele vai ter uma quantidade maior de água, de líquidos, né? Então, ele suporta um pouquinho mais. Então, o leitãozinho, qualquer diarreia pode levar ele a uma desidratação muito severa. Então, a gente tem que ter uma atenção bastante especial a esses animais. Certo? Bom, então, seguindo em frente aqui, né? Agora nós também temos a colibacilose, né? Só que agora já é a colibacilose de 3ª semana, o nome dela, né? Seria uma colibacilose mais tardia, não próximo ao parto, né? Então, é um quadro também de diarreia, mais brando, né, que ocorre em leitões de 5 a 25 dias de idade. E o agente, de novo, Escherichia coli, né, envolvido aí. Mas essa Escherichia coli, ela já não está sozinha aqui nessa colibacilose 3ª semana, tá? Ela pode ter outros agentes, né, como a exóspora, né, SUS, ou os vírus, rotavírus ou enterovírus, tá?
Então, aí ela tem uma associação, e isso a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, tá? Então, ela é muito parecida com a neonatal, muito parecida, só que ela vai acontecer um pouquinho mais tarde, né? Vai ter essa influência de alterações da fisiologia digestiva, tá? Decorrente, então, dessa ingestão de ração pré-inicial. Então, os animais, um pouquinho mais tardios, eles começam já a comer um pouquinho de ração, as rações pré-iniciais, que são disponibilizadas normalmente para eles, né? Para já ir aprendendo, já se familiarizando e fazendo essa adaptação antes de serem desmamados, né? Lá com 28 dias. Então, essa ração, ela, muitas vezes, quando não bem cuidada, não bem limpa, pode ser um agente aí que pode contaminar, né? Pode levar outros agentes, né? E contribuir nessa diarreia, tá? Então, coxo sujo, ração fermentada, ração suja, né? Tem que ter esse cuidado. Ração muito velha, né? Às vezes o pessoal bota lá a ração e se vira as costas. Dependendo do tipo de coxo, é óbvio, né? Mas a ração, às vezes a ração fica lá embaixo um pouquinho e aquela ração acaba... Aí bota uma ração nova por cima daquela velha, daí bota uma ração nova de novo por cima daquela velha, daqui a pouco falta a ração, aquela velhinha que está lá de 3, 4 dias atrás, fermenta, né? E aí o animal vai lá com fome, ingere, né? E isso pode desencadear quadros de diarreia também, certo? Bom, aí aqui o tratamento, pessoal, ela é muito parecida com a colibacilose, vai ter que entrar com um tratamento antibiótico, né? E se for vírus, aí não tem muito o que fazer, tratamento sintomático ali, né? E esperar o ciclo do vírus passar, né? Enterotoxemia. Bom, essa aqui é PANC, né? É uma patogenia que normalmente quando dá a gente não tem muito o que fazer, né? É fatal, né? E ela pode atingir, então, leitões aí de menos de 7 dias de idade, tá? Então, o leitão, simplesmente a gente chega e o leitão está morto, tá? Causado, então, pelo Clostridium, ou Perfringens tipo C, né, que está envolvido. O bom é que ela, nesses sistemas intensivos, sistemas normalmente utilizados aí pelo pessoal, né, ela raramente ocorre, tá? E afeta leitões até a primeira semana de idade. Aqueles que adoecem geralmente morrem, tá? Então, igual a colibacilose anteriormente, né, eles vão afetar leitões jovens aqui, só que no caso da enterotoxemia vai aparecer e o animal vai morrer logo em seguida, tá? Então, o leitão vai ingerir a bactéria contaminada, normalmente pelas fezes, né, da porca. Na forma aguda, a morte de 1 a 3 dias após o nascimento, tá? Vai ter essa diarreia, vai ter uma desidratação muito rápida, né? Na forma crônica, a diarreia intermitente, por 2, 3 semanas, né? Quando o leitão não morre, claro. E a diferença aqui da outra é que essa aqui nós vamos ter umas fezes escuras, lá eram as fezes amarelinhas, aqui umas fezes escuras, tá? E um atraso no crescimento dos animais bastante grande. Para diagnóstico, então, é o quadro, né? E também o cultivo dessa bactéria em exame laboratorial, seria o mais recomendado, tá? É possível mandar o leitão ou o intestino, né, para o laboratório. E aqui também, pessoal, eu sempre recomendo que seja feito eu vou dizer, um contato, né, uma parceria com o laboratório, um contato. Você sempre for encaminhar, entre em contato com o laboratório, perguntem, né, comentem da sua suspeita, qual é a melhor forma de enviar, né, qual seria o prazo, né, porque às vezes, por exemplo, sexta-feira aqui na UBRA é um parto, né, chegar material aqui na sexta-feira muitas vezes é muito difícil, né, porque não tem trabalho sábado e domingo, né, então, mas
nós também precisamos nos enquadrar aí, é sempre bom fazer esse contato com o laboratório para ver qual é a melhor forma, quais são os melhores materiais, né, para atender aquelas demandas de vocês, certo? Uso de antibióticos, no caso da enterotoxemia, tem que ser... e aí são alguns antibióticos, né, mas mesmo assim os resultados não são muito bons, tá? O uso de antibiótico no caso dos clostrídios, né, teria que ser bem cedo, mas é difícil a gente chegar a esse diagnóstico muito cedo, né? Quando a gente chega ao diagnóstico, normalmente já passou um tempo e aí é mais difícil, né? A medida mais eficiente é a vacinação, e é essa que sim é o recomendado, né? Que se vacine, inclusive bovinos também, para conter o Clostridium, que ele é muito agressivo, tá? A vacina é usada em granjas e que tem ou já apresentaram a doença. Rotavirose. Bom, essa aqui, pessoal, deixa eu só abrir aqui o Meet. Essa aqui é o contrário. Ao contrário do Clostridium, né? Ela é mais comum. Bem mais comum. Então, uma infecção aguda, rápida, né? Que vai atingir mais o intestino delgado e vai ter essa diarreia, então, de 2 a 6 semanas de vida, logo após o desmame. Então, essa rotavirose, ela já não é uma doença, nós não devemos pensar em rotavirose lá na maternidade, tá? A rotavirose já é uma doença mais ligada à creche, tá? E é muito comum isso na creche. Então, causado por um rotavírus, esse vírus normalmente ele é resistente a alguns produtos utilizados aí, né, na limpeza, né? E ele sobrevive por meses se tiver só nas fezes, tá? Então, tem que estar atento para isso. As perdas vão desde a mortalidade dos leitões, né, que é um pouquinho alta, de 5 a 20% dos leitões acabam morrendo. O grande perda é o atraso dos leitões, né, esses outros 80, 95% que não morrem, eles vão ter um atraso no seu desenvolvimento. E claro, óbvio, né, o custo com medicamentos, vacinas, antibióticos, para minimizar essas doenças entéricas, né? Outra coisa que acontece, e é sempre bom a gente saber, pessoal, essas doenças entéricas, elas vão, então, causar um dano muito grande no trato gastrointestinal desses suínos, né? E muitas vezes, nesse trato gastrointestinal, ali nós vamos ter a digestão, né, a secreção, digestão, mas principalmente a absorção de nutrientes, né? E quando a gente tem uma lesão muito grande nesse trato gastrointestinal, por exemplo, lá no intestino delgado, né, nós podemos ter uma cicatrização muito grande ali e uma redução da área de absorção de nutrientes, né? Então, esse animal acaba tendo um problema sério aí, de desenvolvimento, de desempenho, de crescimento, tá? Porque o epitélio ali do trato gastrointestinal, responsável pela absorção de nutrientes, ele está prejudicado. Esse é um grande problema, tá? E aí esses animais acabam tendo um atraso no seu crescimento. Bom, além do vírus, nós podemos ter essas infecções concomitantes, né? Como eu comentei antes ali na colibacilose mais tardia, né? Nós podemos ter, então, começa com um vírus e associa-se uma Escherichia coli, começa lá com o rotavírus e vai para um coronavírus da vida, né, de suínos, e assim vai agravando o quadro, né? Então, quando tu acha que está melhorando ali
do rotavírus, daqui a pouco ele piora o quadro, né? Entrou um coronavírus lá e agravou o quadro. Então, tem que estar atento para isso também, né? Até acho que foi o Christian que comentou esses dias aí a respeito das patologias concomitantes, né? A gente separa aqui essas patologias para estudar, né? Rotavirose de um lado, colibacilose do outro, né? Salmonelose do outro, mas não é isso que acontece lá no dia a dia da granja, né? No dia a dia da granja as coisas elas podem acontecer tudo misturado, tudo junto, misturado, né? Isso dificulta muito o entendimento, o diagnóstico e o tratamento, né? Leitões em contato com as fezes de porcas contaminam-se, né, com o rotavírus e pode eliminar o vírus 5 dias antes e até 2 semanas após o parto. Como que funciona a patogenia, então? Tá? Então, a infecção por via oral desse rotavírus, ele vai ter essa afinidade lá pelo intestino delgado, né, o jejum e o ilho. Lá, nessa parte do trato gastrointestinal, ele vai se instalar e vai se multiplicar. E ele vai, olha aqui o caso das vilosidades intestinais, né, ele vai destruir essas vilosidades. Então, e normalmente a gente vai ter uma cicatrização nessa região, nesse lugar, né, podendo ser gigante, né, ou parcial, digamos que o animal não morreu, se recuperou, mas ele vai ter boa parte do seu intestino, das vilosidades do intestino delgado, né, essas vilosidades fazem parte ali do epitélio, né, e esse epitélio é responsável por absorção de nutrientes. A grande função é a absorção. Né? Se elas estão cicatrizadas, né, essa cicatriz ali não vai ter esse poder de absorção, né? Provoca lesões de atrofia e fusão das vilosidades, esse é o grande problema, vai diminuir a área de absorção, conforme eu comentei antes, certo? Então, sinais variam de granja para granja, né, em função do manejo, infecções concomitantes, e também a questão da imunidade das mães das porcas, né? Rebanhos com bom manejo, ambiente bem seco, ambiente drenado, tá? Ambiente onde as fezes são recolhidas, onde as fezes são tratadas, né? A infecção ela pode ser mais curta, mais leve, né? E já em lugares que não tem esse tratamento, nós podemos ter um quadro pior. Então, os leitões eles vão apresentar uma anorexia, vão apresentar um desenvolvimento mais lento, né? Pode ter vômitos, né? Diarreia, essa diarreia pode variar, pode ser mais líquida, mais cremosa, aí tem uma grande variação, tá? Amarela, esverdeada, inclusive na cor, né? Contendo leite não digerido. E aqui, pessoal, tem que ficar um pouquinho atento aqui, porque o que acontece? Esse leite, ele é ingerido pelo animal, né? Se ele estiver lá na maternidade ainda, né? Ele vai ser ingerido e o trato gastrointestinal, ele não vai absorver esse leite. Então, o leite não digerido, né? Ele acaba aparecendo lá nas fezes, pode aparecer nas fezes, tá? E aí o animal pode ter morte 7 dias após o início dos sintomas. Leitões que se recuperam, a normalização da consistência das fezes pode levar de 1 a 2 semanas. Nós vamos ter aí a presença daí de leitões refugos, que são aqueles animais que acabam se recuperando, mas o desenvolvimento deles fica muito deficitário e eles acabam, então, comparando com os seus irmãos, né, os seus contemporâneos, eles acabam tendo um desenvolvimento muito menor. Rotavirose também. Bom, aí
não dá para fazer cultivo, né? Até dá para fazer o isolamento do vírus, mas o cultivo não, né? Uma coisa que até eu gostaria de comentar com vocês, né? O professor Wagner, aqui na Ubra, ele trabalha muito com a questão de PCR, né? E agora mesmo na pandemia, aí, ele fez horrores de trabalho, publicou horrores de trabalho com PCR com coronavírus, né? E nós estávamos comentando até, ele estava me explicando ali algumas coisas, né? E ele falou como que o PCR vai ficar mais fácil acesso para nós, para todo mundo, né? Aí eu estou falando pelo lado da veterinária, né? Então, esse foi um dos legados aí do coronavírus, né? Que a gente pode estender esses exames de PCR, por exemplo, né, para outras doenças, né? E vai ficar muito mais fácil o diagnóstico, e ficando mais fácil o diagnóstico, vai ficar muito mais fácil o controle, né? Então, é possível a gente pensar, estudar, né? Daqui a pouco, exames aí bacteriológicos para identificar de forma rápida e fácil a rotavirose, por exemplo, tá? Outras alternativas, microscopia eletrônica, né? E aí tu precisa de um microscópio altamente potente para identificar, né? Imunofluorescência, que é um processo bastante técnico, bastante demorado, né? Então, o PCR vai ser bem interessante logo no futuro. Controlar, né, a existência de vários sorotipos dificulta a obtenção de vacina eficaz, que é o mesmo, não é o mesmo caso aí do coronavírus, né, mas esse é o grande medo do coronavírus, né, são essas novas cepas, né, e aí essas cepas não serem combatidas pela vacina, né. É o caso da rotavirose. A rotavirose, a vacina até tem, mas a sua eficácia ela é muito questionável, porque ela tem um grande número de sorotipos, né, diferentes, e que daí não funciona a vacina. Não adianta, né, dar antibiótico aí para vírus, né? Aqui é possível dar antibiótico para tratar as infecções secundárias do trato gastrointestinal, ou evitar que alguma eiméria, por exemplo, se instale ali, uma Escherichia coli. Então, uma Escherichia coli, no caso. Então, mas não vai tratar o principal, né? Reidratar os animais sempre, né? Quando tiver diarreia, cuide com a hidratação. Diarreia, cuide com a hidratação, tá? Porque o animal está eliminando muita água e ele precisa, então, essa água precisa ser reposta, tá? Certo? Então, foi a rotavirose. É um grande problema aí para nós. Deixa eu ver que tem mensagem aqui. Então, estas não se tem uma vacina. No caso aqui da rotavirose, né, as vacinas não pegam todos os sorotipos, tá? E aí, isso tem que estar atento. Às vezes, o sorotipo que tu tem na tua granja, a vacina não pega, tá? Então, esse é um grande problema também, tá? Certo? É isso aí. Certo, né? E o nosso grande medo no coronavírus é que surja uma variante aí, né, do coronavírus que não seja que seja resistente ou que não seja que a vacina não tenha efeito, né? Esse é o grande medo. Gastroenterite. Vamos lá. Tá aí o cordionavírus, né? Na gastroenterite transmissível. É uma virose, né? Contagiosa de suíno, né? Ataca aí todas as idades, né? Principalmente leitões, causa vômitos e diarreia aquosa e fétida, né? Quem causa a gastroenterite transmissível no equinos é um coronavírus, né? Específico de suínos, tá?
a maior incidência nos meses de inverno, porque esse coronavírus ele é sensível ao calor, né? Então, na época de calor quente, né, ele normalmente morre, né, não é resistente, tá? Fonte de infecção, né, quem transmite mais esse coronavírus vai ser as fezes dos animais doentes, a própria ração contaminada também de animais doentes, né, pessoas levando, pode ser esse veículo aí entre animais, né, e a próprios carros mesmo entre granjas, tá? Então tem que estar um pouquinho atento para isso. O vírus, então, ele inicialmente vai para o estômago, né? E lá no estômago ele vai se multiplicar, ele vai se instalar de novo nas vilosidades intestinais, ele vai destruir essas vilosidades intestinais, semelhante ao rotavírus anteriormente, né? Vai ter esse encurtamento de vilosidade, encurtando essas vilosidades, né? Ficando ali mais reto, nós vamos ter uma diminuição da área do intestino, diminuindo assim, então, a absorção também. E aí o quadro acaba ficando um pouco mais grave. Né? Esse coronavírus suíno, né, os leitões novos, eles vão ter vômitos, né, causado, então, por essa irritação estomacal, esse instala no estômago, se multiplica no estômago, né? Segue também com uma diarreia bem líquida, bem fininha, bem aquosa, né? Amarelado e com leite coagulado, né? Então o leite ele não é digerido, ele só está coagulado ali também, tá? Os leitões perdem peso rapidamente, eles sentem sede, né? Procuram água para beber ou então para mamar. Sinais clínicos. Então, o crescimento e terminação geralmente limita-se à elevação da temperatura corporal, né? Vômitos, apatia, perda de peso, diarreia, aquosa, né? E um odor bem fétido, nossa diarreia é bem fedida, tá? E aqui, no caso, as porcas, se tiverem também o vírus, né? Elas podem apresentar uma menor produção de leite, a famosa agalaxia. Então, as lesões vão ocorrer no jejum e no ilho, o vírus se instala no estômago, né, mas ele vai, no jejum e no ilho, ocorrer essas lesões. O intestino delgado, ele encontra-se distendido, com conteúdo amarelado, com leite coagulado, né, quando abre, fazer a necropsia ali, né, vai ter essa atrofia da vilosidade, e essas vilosidades atrofiadas podem ser vistas, então, nos cortes histopatológicos, né. Para diagnosticar, então, tem que analisar a idade, a faixa etária. Normalmente, animais jovens é mais presente, né? Animais mais jovens, esse coronavírus. No inverno, não no verão, né? Então, no verão, ele é muito sensível ao calor e não vai ter tantos animais assim, infectados, né? E outro fator importante é a não resposta a antibióticos, né? Porque essa quando a gente está lá na granja, né? Tem um animal doente ali, a nossa tendência, e eu também sempre recomendo a fazer, né, é a gente tentar fechar um diagnóstico ali, o que a gente imagina que seja, né? No inicial, e a gente tratar, né, para o animal não sofrer muito. E aí, se passam 2, 3 dias e esse animal não respondeu à antibiótico terapia, a gente tem que abrir o olho. Opa, isso aqui pode ser alguma coisa com vírus. Não? Então, no caso da gastrite, isso acaba sendo bem normal. Mortalidade de leitões, 0 a 10 dias, e rápida recuperação dos animais de outras faixas etárias. Tá? Então, animais mais velhos dão uma diarreia ali 2, 3 dias e que se recupera. Aqui os leitões acabam pode sofrer um pouquinho mais, tá? Exames laboratoriais, isolamento do vírus, que é o que eu falei para vocês, é muito difícil, né, isolar o vírus. Então, teria que pegar esse animal com o vírus vivo, levar para o laboratório, fazer a multiplicação desse vírus, tentar isolar ele lá. Esse processo é lento e
caro, tá? Aí o PCR é uma alternativa mais barata, que isso pode ajudar bastante aí na detecção de anticorpos, fazer dedicação ou do PCR, para identificar o vírus, ou então exames que a gente consiga identificar os anticorpos. Não há um tratamento específico, né? Assim como no nosso coronavírus aí, no novo coronavírus, não tem um tratamento específico. O tratamento, ele é sintomático, ele é dos sintomas que o animal está apresentando. Se o animal tem febre, né, cuidar da temperatura, se ele tem desidratação, tem que reidratar, né, e tentar controlar as infecções secundárias, que é o grande problema também no nosso coronavírus, né? O coronavírus humano, ele se instala no pulmão, e ali no pulmão a gente pode ter vários problemas de pneumonia, por exemplo, né? Fungos. A gente sabe que o ambiente hospitalar, às vezes, é um ambiente complicado, né? Tem uma série lá de micro-organismos mais resistentes. Então, tem várias pessoas aí com coronavírus que acabam tendo pneumonias por fungo, né? E aí o coronavírus foi embora, mas as complicações causadas por ele ficam, né? E aí esses outros micro-organismos ficam ali atuando e prejudicando o quadro, né? Então, aqui é igual, né? Nós podemos ter a diarreia startada, né? Deu início pelo coronavírus, mas depois as infecções secundárias, elas ficam por outros micro-organismos quando esse ambiente não é bem adequado, não é bem limpo, não é bem ajustado, né? Então, alternativas para imunizar o rebanho: colher as fezes ou intestinos de leitões doentes, né? E provocar com os mesmos a infecção ativa de porcas gestantes, né? Então, essa aqui é uma vacina bem gaúcha, assim, né? Não é o que o pessoal normalmente faz, né? Não é de protocolo feito, mas é uma alternativa, né? Aí nós vamos ter a famosa imunidade de rebanho, né? Todo mundo vai se infectar ali e vai minimizando, vai criando anticorpos, né? Certo? Coccidiose. Bom, a coccidiose, então, aí já muda bastante aí o cenário, né? É uma doença também entérica, né? Ela é uma isóspora, né? É um parasita intracelular, e esse parasita, então, ele vai causar essa diarreia bastante persistente nos leitões antes do desmame, tá? Um pouquinho antes do desmame. Esse parasita aí, o Isóspora suis, né, é um agente etiológico bem frequente aí na coccidiose, e também uma doença que pode ser causada por eiméria, né? E aí o tratamento não é antibiótico, tá, pessoal? Não é antibiótico. Para Isóspora, eiméria, o antibiótico não vai, é vitamina para eles, né? Como o pessoal brinca aí no interior. Então, é importante também a gente tentar fechar esse diagnóstico para achar o melhor tratamento, tá? A isosporose ocorre em leitões de 5 a 25 dias também. Os mais velhos e animais adultos são os portadores desse parasita e normalmente não tem problema nenhum, né? A taxa de mortalidade pode chegar a 100% de morbidade, né? Mas a mortalidade é menor que 5%. Os leitões se contaminam por ingestão desse oocisto, né? E aí vai ter o desenvolvimento desse parasita no seu organismo e levando a esse quadro de infecção, tá? Sinais clínicos: diarreia amarela, ela é uma diarreia mais pastosa, mais consistente, né? E ela é fétida também, tá? Raramente aquosa. Então, persistente de 5 a 12 dias, não responde a antibióticos, né? De novo, antibióticos para eiméria não adianta, né? Para isóspora também não. Atraso no desenvolvimento, leitões, refluxos e tudo mais. Aqui que estão as famosas velocidades, ó. Eu até botei isso aqui para vocês entenderem. Aqui no caso, a isóspora, né? Ele entra nas células epiteliais de jejum e do ilho, né?
E aí vai causar uma diminuição aí nessa velocidade. Nós vamos ter uma atrofia das velocidades. Então, quando a gente temos aqui os vírus, né, e as células, essas células aqui são responsáveis, então, por secreção e absorção, principalmente absorção, né? Quando a gente tem uma atrofia, elas diminuem o tamanho, né? Olha aqui, atrofiado, diminui o tamanho, né? Ou quando a gente tem uma lesão maior, gigante aqui, que vai ter uma cicatrização aqui, não vai ter o desenvolvimento das células normais, né? A absorção aqui vai ser prejudicada. Tá? Então, para nós, né? No caso aí da isóspora e da Iméria, nós precisamos buscar produtos específicos para esses parasitas, tá? Então, medicação de produtos à base de ampróleo na ração das porcas 2 semanas antes após o parto, tá? Tem muitas rações aí que já vêm medicadas, né? Justamente para isso. Medicação preventiva dos leitões, via oral, com o Totralzuril. Esse eu confesso que eu nunca vi, né? 10 a 20 miligramas no terceiro dia de vida, tá? E tem um muito conhecido da Bayer aí, que é o Coxi... Agora não me lembro agora o nome, mas é bem famoso esse produto, que é da Bayer, justamente para Iméria e isóspora. E também tem aí... É o Bicox, não? Bicox, esse aí mesmo, Bicox. E também tem... O pessoal usa muitas vezes na ração, principalmente terneiro tem bastante, né? Que são as leveduras, né? Que podem ajudar aí na redução desses... prevenir, né? Aí, principalmente a Iméria, tá? Aí, no caso, o Bicox. Bicox é oral. Mas, de novo, né, pessoal, vocês vão ver isso aqui em todas as aulas, todas as doenças, né? Desinfetante, limpeza, higiene, vassoura de fogo, né? Então, a limpeza do ambiente é super importante para a redução dessa carga de micro-organismos, né? Para reduzir a incidência de doenças, diminuir os problemas, né? Isso facilita bastante, tá? Usar desinfetantes para... Esses oocistos são meio resistentes no ambiente, tá? Então, tem que ver direitinho quais os produtos que pode pegar. Aqui, no caso, é amônia, 5%, tá? Fenol também tem sido bastante utilizado, e vapor quente ou a vassoura de fogo, né? E a vassoura de fogo, pessoal, não é só dar uma passadinha assim rápida, né? Não, ela tem que ir passando no ambiente e tem que esquentar aquele ambiente, né? A gente botar a mão ali e sentir que está quente, né? Porque daí ele vai eliminar esses micro-organismos ali, sabe? Desinteria suína é o próximo. Aqui nós vamos ter uma diarreia já com presença de sangue, uma diarreia com uma coloração diferente, né? A disenteria é causada por uma bactéria, com esse nome esquisito aí, né? A Braxpira iodysenteriae. Essa Braxpira, ela se prolifera em ambiente anaeróbico, né? Então, vai atingir suínos de todas as idades, mas é mais comum aí em animais de 15 a 70 quilos, que seriam os animais aí mais intermediários, tá? Então, infecção por ingestão de material contaminado com essa bactéria, ela vai se multiplicar nas criptas da mucosa, que é aquela parte mais alta ali da mucosa, no intestino grosso, né? Vai formar muco, vai causar hemorragia, e esse é o grande que muda a coloração, né? E posteriormente produz necrose da mucosa, né? E quando produzir necrose da mucosa, no caso aqui, né? Tu vai perder a ação dessa área ali, né? Da mucosa.
E notem que aqui, pessoal, nós vamos ter ali nessas vilosidades, né, a presença de artérias e vasos, né? Então, é muito fácil de, quando lesionar ali, logo chegar num vaso e causar essas hemorragias, né? Então, a presença de diarreia mais sangue, tá? Então, dissemina-se por animais doentes, alimento, água contaminados, introdução de portadores no rebanho, né? Os aqui ratos podem ser portadores dessa bactéria e levar, né, para outros animais dentro da granja. Leitões que nascem infectados podem então apresentar-se sintomas, transmitir as doenças aos rebanhos, né, dentro da granja. Esse curso ele pode ser bem agudo, 24 horas. É um pouquinho mais raro, né, mas pode acontecer. Na fase aguda, diarreia, muco e sangue. Né? Então, quando pensar em sangue, já pensam aqui nessa disenteria suína e com presença dessa bactéria, né? Então, posteriormente, as fezes adquirem coloração marrom chocolate, né? São muco sanguinolenta e também odor fétido. Normalmente, diarreia com sangue tem um odor mais fétido também. E a forma crônica animal, então, baixo desenvolvimento e com diarreia bem persistente. Então. E aí tá uma foto, né? Professor Davi Barcelos, da URGS, que é bem característica, né? Essa diarreia com muco e presença de sangue, tá? Disenteria suína. Então, os animais vão apresentar perda de peso, né? Porque lá no trato gastrointestinal vão absorver menos. Eles vão ficar com toda a região ali suja do períneo, né? Costelas aparecendo, porque vão comer pouco, né? Vão ficar bem debilitados. E na forma crônica, diarreia persistente, né? Alternando com normal e persistente, mas os animais vão ter um desenvolvimento muito grande no seu, um atraso muito grande no seu desenvolvimento. Diagnóstico, pelos dados clínicos e necropsia, né? Cultivo do micro-organismo, é possível mandar para o laboratório e realizar o cultivo dessa bactéria, né? E o uso do PCR ou teste sorológico vai também auxiliar no diagnóstico. Para nós, tratamento, ações do veterinário, né? Então, é geralmente gerido para a forma aguda da doença, né? Não é avisado a eliminação do agente etiológico do rebanho, que é um grande erro. É isso que eu venho reforçando sempre para vocês aqui. A ideia é a gente tentar diagnosticar o agente etiológico, mas minimizar como esse agente está se instalando dentro da nossa granja, tá? Então, o melhor tratamento é medicar a água com níveis terapêuticos, né? Seguido de limpeza e desinfecção de baias, né? Medicar a água, limpar a água, tratar os animais, né? Isolar animais afetados, isso aqui é sempre muito recomendado dentro da granja, né? Tem lá um lote de 10, 12, tem um animal doente, né? Sempre é bom levar esse animal para uma área chamada enfermaria, uma área, ou enfermagem, ou como queiram, né? E ali tratar esse animal de forma isolada e recuperar e depois reintroduzir ele, né? Além do tratamento de todos os animais da granja, eliminar ratos, remoção de esterco, desinfecção, limpeza, que é o que a gente vem falando aí bastante. Depois nós vamos ter a enteropatia proliferativa. Essa enteropatia, né, suína, ela é bastante transmissível, afeta leitões também desmamados, né? A doença também é chamada como adenomastose intestinal, enterite. Enterite é muito comum, tá? Tem outros nomes aí, mas não se preocupem com isso. Então, nós vamos ter diarreia crônica, né? Perda de peso, leitões fracos, isso aqui acaba se repetindo muito, né?
Leitões vão ter desenvolvimento mais lento, diarreia marrom aquosa aqui, aqui começa a sair daquele amarelo, né, vem para o vermelho, mais o marrom. Geralmente não contém sangue ou muco, tá? E os leitões se alimentam normalmente, mas não ganham pelos. Sinais clínicos. A segunda forma é a hemorrágica aguda, né? Então, pode evoluir para essa hemorragia, uma diarreia, uma hemorrágica bem forte, né? Suínos próximo à idade de abate, animais mais jovens, né? A mortalidade é em torno de 6%. Os suínos podem ser encontrados anêmicos ou até morte mais rápida, né? É difícil diagnosticar a enteropatia proliferativa, né? Mas cada vez mais vem sendo trabalhado, mas aqui não é tão assim comum, tá? É possível o diagnóstico também pelo PCR, pelo diagnóstico molecular, pela presença, então, do micro-organismo. Salmonelose, essa sim é mais comum, né? A salmonelose, septicemia aguda, né? Ocorre sintomas muito ligados à questão de manejo dos animais, e os animais vão ficar mais estressados, baixa imunidade, ou então atrelado a outra doença. Acontece de outra doença, baixa imunidade, salmonela se apresenta, né? Nós temos alguns tipos de sorovários aí, mais presentes, né? Ela reside meses no ambiente, mas é sensível a desinfectantes. Então, um ambiente com boa limpeza e desinfecção, nós vamos ter a eliminação dessa bactéria. Ocorre em geral de 5 semanas a 4 meses de animais. Os animais jovens têm essa proteção via colostro, né? Por isso que é importante fazer com que eles mamem. E a bactéria essa vai entrar na granja por animais introduzidos de outro rebanho, né? Esses animais vão estar ali com o micro-organismo, com a bactéria, e podendo, então, desenvolver a doença e eliminar esse micro-organismo. Também é possível através da ração, matéria-prima, ou até mesmo contaminação das pessoas que transitam entre as granjas. O suíno é fonte de infecção ao homem, lembrando que a salmonelose ela é uma zoonose, né? E nós podemos nos contaminar também. E aí vai causar uma diarreia gigante, né? Vocês aí não sabem bem, né? Não precisa, vocês vão ver isso aí várias vezes ao longo do curso. A maioria dos casos, então, de infecção ocorre em sequência da doença intercorrente, né? Então, de outras doenças associadas à salmonelose. Tá? Mistura de animais, diferentes procedência, né? Brigas, estresse, quando vê da salmonelose, diarreia, morte. Então, essa bactéria multiplica-se rápido lá no ilho, no intestino, né? Vai invadir a mucosa intestinal, vai causar essa bacteremia, né? Ou seja, a bactéria vai alcançar a circulação sanguínea e aí isso causa uma sepsemia, né? A diarreia é uma consequência da má absorção e aumento da permeabilidade intestinal. Então, vai ter mais líquido, não vai estar absorvendo esse líquido, né? Vai ter mais líquido no intestino, vai causar uma maior movimentação ali intestinal, causando a diarreia. Forma aguda, morte súbita, né? Elevação de temperatura corporal por causa da sepsemia, dificuldade de locomoção, animal caquético, enfraquecido, né? Orelhas mais avermelhadas, né? Bem sinal da sepsemia, e morte de 1 a 4 dias após o início dos sintomas. Crônica, também tem aumento da temperatura, o animal vai comer menos, vai ter a presença da diarreia líquida, mais cheirosa, né? Diarreia amarelada, diarreia esverdeada ou sanguinolenta, que varia bastante a coloração, dependendo do grau, né? E vão ter bastante presença de animais refugos. Diagnóstico, isolamentos, né? Então, fazer suave, mandar para isolamento laboratorial. É possível mandar, se for um animal pequeno, levar todo o animal, né?
ou então parte do intestino delgado, vai lá, corta, né? Fecha ali as pontas e bota na caixinha de isopor e manda para o laboratório. Tem a peste suína clássica, enterite necrótica, né? Que pode ser mais parecido, tem que fazer o diagnóstico diferencial. Para nós, então, veterinários, precisamos estar atentos com a questão de ingestão de alimentos contaminados, eliminar animais doentes, eliminar animais portadores, fazer antibiótico terapia, né? O ideal é que se faça o antibiograma. Se fizer o isolamento, né, já aproveita e faz o antibiograma dentro do laboratório, né? Limpeza, infecção, é possível fazer vacina, né? A vacina aqui é meio controvertida no caso, mas tem a recomendação. Por fim, colite espiroquetal, acho que é o fim já. Ela é uma doença autolimitante, né? Ela começa e logo termina, sem tratamento, né? Os suínos já em crescimento, não tem grandes problemas. O grande problema que vai ter aqui é a redução do ganho de peso, tá? E a piora na conversão alimentar. Bactérias anaeróbicas, e de novo a Braxpira aqui. Então, as bactérias já foram detectadas também no homem, primatas, aves e cães, né? Em suínos, a doença tem sido diagnosticada em todos os países de suinicultura organizada, ocorrendo principalmente quando a ração não contém antimicrobianos, tá? Mas hoje em dia as rações normalmente têm esses antimicrobianos, né? Isso acaba eliminando bastante. Pele pastosa, aquosa, né? As lesões vão ficar limitadas mais ao cerco e o colo. Exame bacteriológico em anaerobiose. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de fazer, né? Ou também o famoso PCR. E as medidas muito semelhantes aos que a gente viu até agora. Certo, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Certo, professor. Desejo aí todos um resto de semana, um feriado muito bom, né? Aproveitem. Essas diarreias aí, elas acabam se confundindo muito, né? Mas a ideia é a gente pegar um pouquinho de cada uma aí, e ficar muito atento aí para a questão dos números, né? Qual que é a incidência, qual que é a prevalência, o que está acontecendo mais, tentar chegar a esse diagnóstico, principalmente se é vírus, se é uma bactéria. Bactéria é mais fácil, né? Os antibióticos normalmente ajudam e resolvem. Se é vírus, é mais difícil, né? Ou se é um parasita, acaba sendo mais difícil ainda, certo? Tá bom? Certo, senhor. Então Bom tá. feriado, até semana que vem. Certo, pessoal. Bom feriado, bom feriado. até semana que vem. Bom feriado aí todo mundo. Então Espero tá, que tenham gostado das notas de vocês aí. Claro. Valeu. Tchau, tchau, Gel. Certo, um abraço. Tchau, tchau.